Senhoras e senhores, o Solto Verbo está de volta. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer a vocês que este vídeo não é indicado para quem tem alergia extrema à sinceridade. Se você é uma pessoa cheia de frescura e que faz questão de não entender as verdadeiras palavras, ou melhor, o verdadeiro significado das palavras, não assista esse vídeo, tá bom? Você pula, pesquisa outra coisa aí no YouTube, porque aqui é só para quem aguenta paulada, meu irmão. Os evangélicos de hoje são burros. Aí você fala, poxa, você está ofendendo as pessoas. Não estou ofendendo, estou querendo despertar as pessoas. Na verdade, não é que as pessoas nasceram burras. As pessoas dentro da igreja evangélica se tornaram burras. Por quê? Porque elas são levadas por cada bitolagem que se é pregada dentro da igreja, que chega a ser absurdo. Olha, eu quero dizer uma coisa a vocês. Existem pessoas que estão tão alienadas pela religião que elas acreditam em qualquer coisa que se prega em cima do púlpito. Na verdade, os pastores de hoje se tornaram seres intocáveis, porque não são ungidos do Senhor. Não podemos questioná-los, mesmo quando eles estão errados e mesmo quando estão pregando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com o Evangelho. Eu tenho uma triste notícia para te dar. A maioria das igrejas evangélicas de hoje estão há anos-luz distantes do Evangelho. Você sabe por quê? Não é culpa somente desses caras que são charlatões e estão aí para enganar todo mundo com conversa fiada, simplesmente para tirar seu dinheiro, não, meu amigo, minha amiga. A igreja evangélica hoje está distante do Evangelho porque o povo se tornou burro. Você que acredita em qualquer coisa que se prega no púlpito, você é burro. Você que não questiona muitas ações de muitos líderes aqui no Brasil e no exterior, você é um alienado, você é burro. Você se permitiu se tornar um idiota, uma massa de manobra. Afinal de contas, é só isso que nós somos para esses charlatões aí, para esses bandidos da fé, para esses mercenários. Um bando de pessoas idiotas, zumbis na verdade, melhor dizendo, né? Os zumbis evangélicos. Por quê? A capacidade de pensar das pessoas foi neutralizada por quê? Porque tem medo da represália de Deus se questionar alguma coisa que o líder está fazendo, porque tem medo de ficar não muito bem vista no meio social evangélico, porque não posso falar o que eu penso, né? Eu acho errado, mas sabe como é, né? É difícil lidar com o sistema. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não acredito em nenhum sistema. Eu não acredito em nenhuma ideologia fora do verdadeiro evangelho. O próprio Jesus foi tido como herege. O próprio Jesus, meu querido e minha querida, foi tido como uma pessoa anti-Deus. Sabe por quê? Porque ele bateu de frente com o sistema religioso da época. Jesus, ele bateu de frente, sabe com quem? Com quem era ungido do Senhor. Tá? Com as pessoas que eram ungidas de fato ou que se diziam ungidas por Deus. Ou seja, o judaísmo naquela época era quem predominava. O judaísmo era a igreja católica da época. Dominava as pessoas, né, com uma vã religião, simplesmente para poder ter controle sobre elas. E aí o que acontece? Jesus veio e chamou os caras de raça de víboras. Sabe por quê? Porque além de um ser espiritual, Jesus era um ser pensante, era um ser inteligente, era um ser que sabia usar a cabeça, sabia usar a inteligência. É por isso que tem essa enganação nos gideões missionários da última hora. É por isso que a Igreja Universal faz o que faz aí. Sabe por quê? Porque tem gente burra lá dentro. Você que se permite ser enganado, você é burro. Você se tornou idiota, bitolado, burro, católico. Você é católico e não sabe. Ué, como é assim? Sou católico e não sei. Ora, se você acredita nessa ideia medieval de que se não pode questionar alguma autoridade que se diz autoridade espiritual, você é católico e é medieval. Porque no tempo da Idade Média ninguém podia falar nada, nenhum questionamento sobre a Santa Igreja. Porque caso contrário era guilhotina, era inquisição, você era queimado vivo. Né? E hoje, nós que falamos a verdade, nós somos queimados vivos como? Somos queimados vivos porque somos excluídos do grupo social da igreja. Nós somos tidos como hereges. Nós somos tidos como pessoas anticristãs. Por quê? Porque nós falamos o que pensamos. Quem está na liderança não gosta de quem pensa. Isso aí atrapalha a verdadeira intenção desses canalhas. O Evangelho de Cristo não tem nada a ver com essa igreja maluca que nós estamos vendo hoje. Um monte de gente burra aí fez questão de não entender o meu clipe. A Vingança da Noiva Violentada. O link tá aí na descrição do vídeo, eu vou deixar no finalzinho do vídeo também para você conferir. O que se trata o vídeo? O vídeo é uma metáfora da noiva de Cristo. De uma noiva que é estuprada, que é espancada e que é violentada. E que se volta
para se vingar daqueles que fizeram tal maldade com ela. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. A vingança pertence somente a Deus. Olha, eu não vejo Deus nesse clipe, não. Ô burro! Ô idiota! É uma metáfora. A vingança que nós estamos falando é um levante da igreja para dizer não a esse mercado evangélico, para dizer não a essas heresias que se pregam hoje em dia, para dizer não a essa falsa doutrina que nós estamos vendo dentro da igreja. Só que aí o que acontece? Como o povo se tornou burro por causa da religião, eu tenho que chegar aqui, fazer um vídeo explicando sobre o vídeo, né? Sobre o meu clipe. Tenho que fazer um vídeo explicando o verdadeiro significado do clipe. Ainda assim, tem gente que tá tão bitolada, tá tão alienada, tá tão burra, idiotizada, eu nem sei se existe essa palavra idiotizada, mas vamos lá, que ainda assim não vai entender ou vai fazer questão de não entender. Sabe por quê? Porque para essas pessoas, o evangelho para elas está muito bem definido. O evangelho que elas querem viver é um evangelho falso, é um evangelho de comodidade, porque as pessoas acham que elas, para serem de Cristo, elas têm que se auto-sacrificar todo dia. Para elas serem de Cristo, elas têm que se tornar religiosamente fiéis àquilo que se prega e que se escuta nessas igrejas aí. Claro que o evangelho é sacrifício. Claro que o evangelho é uma renúncia. Mas é dizer não ao seu próprio ego, é dizer não ao pecado, é dizer não a pensamentos impuros. Não é dizer não a você usar sua inteligência. Não é dizer não a você fazer um questionamento inteligente. Não é dizer não a essa religiosidade que se prega por aí. Você se tornou burro porque você quis e porque você permitiu. O nosso clipe, que está recebendo ameaça de processo aí, não tem nada a ver com heresia. Na verdade, é o evangelho puro. O evangelho puro, ele causa impacto, ele causa escândalo, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus é loucura para aqueles que não crerem, mas para aqueles que acreditam no verdadeiro evangelho, é salvação da parte de Deus. Eu não vim aqui para agradar ninguém. Eu não vim aqui querendo fazer fama como um artista gospel. Até porque, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu uso muito o termo rap gospel, que é o que eu faço. Mas eu não quero mais usar a palavra gospel. A palavra gospel significa evangelho. Mas eu tô repensando nisso, talvez eu nem use mais essa palavra. Porque gospel se tornou um mercado. Se tornou um mercado, sabe por quê? Porque o povo evangélico do Brasil é burro. Permitiu-se ser alienado por essa máquina de fazer dinheiro aí que está usando o evangelho. Muita gente está usando o evangelho, sabe por quê? Porque agora é moda ser gospel. E agora virou moda ser gospel, né? Porque você pode ganhar muito dinheiro em cima disso. E se ganha dinheiro com muita facilidade no meio gospel, sabe por quê? Porque o povo evangélico é burro. O povo evangélico deixa de abençoar verdadeiros cristãos, verdadeiros servos de Deus, pessoas que têm compromisso com a verdade, para poder apoiar gente, abençoar pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, e sim com mamon, e sim com a sua carne, e sim com interesses próprios. Sente que tem alguma coisa de errado, querido, é o Espírito Santo que está te falando, mas você se permite ser burro. Se permite ser um animal de carga para essas cobras abusarem de você, tirar você da verdadeira presença de Deus. O evangelho que nós vivemos hoje, na igreja brasileira, na sua grande maioria, não tem nada a ver com Cristo. Não foi o evangelho que Cristo Jesus deixou. Não foi o evangelho que o meu mestre deixou. Eu acredito no verdadeiro evangelho. Eu acredito naquilo que Jesus fez. Eu acredito naquilo que Jesus falou. Eu não acredito no que pastor mentiroso prega. Eu não acredito no que bandido prega. Eu não acredito que homem de Deus, que tem um ministério próspero, é quem está pregando nos Gideões, é quem está com conta bancária cheia. Não acredito nisso, não. Eu acredito sim que o homem de Deus, ele pode ser próspero. Eu acredito que o homem de Deus possa ter dinheiro, possa ter uma vida abençoada, mas eu não acredito que as pessoas, eu não tolero que as pessoas só associem a manifestação do poder de Deus ou o sucesso ministerial de uma pessoa somente quando está ligado a isso. Você viu ali o pastor fulano está com o ministério próspero. Por quê? Está pregando nos Gideões, está pregando em grandes congressos, está o tempo todo na mídia. A igreja evangélica brasileira, em sua grande maioria, vai se tornar um reduto, vai continuar sendo esse reduto de lobos e burros. Lobos e burros. Você deixa de ser ovelha para se tornar um animal de carga. Alguém de fácil manipulação. Alguém que só serve para ser sugado, para ser usado e nada mais. O povo é tão burro que não tem capacidade de pedir a Deus discernimento espiritual para saber quando uma coisa está errada e quando uma coisa está certa. Talvez você seja uma pessoa assim.
Então é hora de despertar e deixar de ser burro, deixar de ser burra e acordar e dizer não a esse sistema religioso maldito, católico, a esse sistema religioso satânico que nós vemos na Igreja Evangélica do Brasil. Desperta tu que dormes, porque Deus está levantando um novo exército para acabar com essa palhaçada. Bom, tá aí, esse foi o Solta o Verbo de hoje. Eu sei que a gente ficou muito tempo sem gravar, mas outras ocupações tomaram meu tempo e nós resolvemos fazer um outro formato. Então por isso a gente ficou um bom tempo sem gravar o Solta o Verbo, mas aqui estamos de volta e com força total. Se você gostou do vídeo e acha que faz algum sentido o que eu falei, se você se identificou com a mensagem e não é medroso e não é burro, compartilhe nas redes sociais, deixe o seu joia aí embaixo, inscreva-se no canal para você receber nossos vídeos futuramente e nós estamos de volta com o Solta o Verbo, graças a Deus. Conto com a ajuda de vocês, divulgue a mensagem,